Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Há quase 2 meses, crianças estão sem aulas e sem creche por causa do risco de rompimento da maior barragem de rejeitos da América Latina, que fica a 80 quilômetros da capital. Uma mulher morre e uma criança é baleada por engano dentro de uma padaria em crime que pode ser de vingança. No auge da epidemia de dengue na capital, mãe agride médica por demora no atendimento da filha. Bombeiros retornam de Moçambique após 1 mês de missão humanitária. A Prefeitura de BH vai abrir cerca de 5.000 vagas para vendedores ambulantes. O governador de Minas, Romeu Zema, diz que CEMIG tem que ser vendida porque está impedindo o crescimento do setor de energia no estado por falta de recursos. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. No futebol, destaque para a vaga que o Atlético conquistou na Sul-Americana após vencer a última partida na Libertadores. E o Cruzeiro entra em campo daqui a pouco. E não se esqueça, estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. O drama de quem mora perto de barragens continua grave aqui em Minas. Hoje, a nossa equipe foi à cidade de Congonhas, na região central do estado, onde fica a maior barragem da América Latina, a Casa de Pedra da CSN. Uma creche e uma escola do ensino infantil estão sem funcionar, porque estão localizadas em áreas de risco. As famílias lamentam o descaso que começou lá em março. Tem mães que não conseguem sair para trabalhar porque têm que ficar cuidando dos filhos. O cadeado nas grades, o mato crescendo e o cartaz na porta indicam que por aqui as aulas estão suspensas há algum tempo. Desde fevereiro, a creche Dom Luciano está de portas fechadas. A escola municipal Conceição Lima Guimarães também não está mais funcionando. E as crianças do bairro residencial que estudavam aqui estão sem aula. Essa retirada da creche, que o prefeito fez, foi uma retirada muito importante, em relação assim à prevenção, dos moradores. Mas assim não foi uma retirada assim que ele planejou, Ele tirou, mas não deu outra opção, para as mães que não conseguiram vaga, colocar seus filhos na creche. A creche atendia cerca de 130 crianças de 0 a 4 anos. A escola tinha 104 alunos em período integral. A suspensão das atividades impactou diretamente na vida das famílias. Rita é artesã e tem 7 filhos pequenos. Todos estudavam nas unidades do bairro. Apenas 3 conseguiram uma vaga em outra escola. Ficou ruim, porque eu trabalho com artesanato, Então eu dependia da escola e da creche para poder deixar meus meninos. Agora eu tenho que subir lá para cima de a pé, chovendo, com sol quente, tudo. Eu estou sem trabalhar justamente mais disso, que eu sou artesã, eu trabalho na rua com os meninos. Aí não tem como. A Jussara passa pela mesma situação de Rita. Sem a creche para deixar o filho de apenas 2 anos, acabou perdendo o emprego. Nem todos os dias minha mãe amanhece bem, que ela tem labirintite, pressão alta. Então, como eu não tenho com quem deixar, só posso contar com ela, faltava de serviço. E com isso o patrão não entende, E a gente se sente lesada porque, como vocês podem ver, a placa é temporariamente e a gente está até hoje sem aula. Em março deste ano, o Ministério Público de Minas Gerais expediu uma recomendação para a CSN, empresa responsável pela barragem Casa de Pedra, para que ela apresente com urgência uma solução para a transferência da creche e também da escola para prédios alugados que comportem as instalações. Além disso, a siderúrgica precisa apresentar ainda um plano de construção definitiva para as unidades. A gente entende que a prefeitura tem condição hoje de pagar um aluguel para colocar essas crianças até que venha essa primeira audiência, até que se resolva essa questão definitiva aí da creche e da escola. Congonhas tem 24 barragens, 23 de rejeitos e 1 de água. Entre elas está a Casa de Pedra, que é considerada a maior barragem da América Latina, com 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Segundo o documento apresentado pelo Ministério Público, caso haja um rompimento na barragem Casa de Pedra, a onda de rejeitos deve atingir as primeiras casas em apenas 30 segundos, se tornando impossível qualquer tipo de salvamento por parte da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros. As primeiras casas estão a apenas 250 metros da barragem. A gente pensa que não vai acontecer de novo, até outras pessoas morrerem.
Então, ninguém dorme tranquilo, ninguém tem paz ao morar do lado de uma bomba relógio dessa. Dona Célia mora no bairro residencial há 36 anos. Há cerca de 15 tem como vizinha a barragem Casa de Pedra. E com ela, o medo de uma tragédia. Eu tomo remédio para dormir, eu tomo antidepressivo para me passar o dia. É uma coisa que a gente está levando a vida no desespero. Hoje, o Ministério Público do Estado decidiu que a Prefeitura de Congonhas deverá ser intimada para que, no prazo de 10 dias, apresente uma proposta de aluguel de imóveis para abrigar tanto a creche quanto a escola municipal que foram interditadas. Caberá à CSN Mineração arcar com todos os custos. Caso a decisão não seja cumprida, o valor da multa é de R$ 500 mil por dia de atraso. Por meio de nota, a Prefeitura de Congonhas informou que cumprirá a decisão judicial no prazo determinado. A mineradora não se pronunciou sobre o assunto. Uma mulher morreu baleada dentro de uma padaria em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma criança e uma outra mulher que estavam no local foram atingidas. A polícia acredita que o crime foi uma vingança por outra morte. O crime aconteceu nesta padaria, que fica na Rua do Desafio, no bairro Joana d'Arc, em Uberlândia. Testemunhas contaram que era por volta das 8h30 da manhã, quando o homem desceu de um veículo e efetuou vários disparos contra duas mulheres e uma criança que estavam aqui dentro. Raquel Araújo Tavares, de 36 anos, morreu no local. A filha dela, Maria Fernanda Araújo, de 19 anos, foi socorrida até o Hospital de Clínicas da UFO. O estado dela é estável. A menina de 7 anos, que não tem nenhum parentesco com as outras vítimas, também passa bem e teve alta médica ainda nesta terça-feira. A polícia acredita que o crime tem ligação com um outro homicídio que aconteceu em um posto de combustíveis na cidade de Araguari, no mês passado. As informações que temos é que o filho dele foi assassinado. Então o motivo seria uma vingança. Segundo informações, ele ia tirar a vida de algum familiar do autor que tirou a vida do filho dele. Um homem morreu baleado pela Polícia Militar durante uma tentativa de fuga no bairro Goiânia, na região nordeste aqui de Belo Horizonte. Os militares faziam uma operação contra roubo de carros e suspeitaram de 2 homens em um veículo cinza. Esses homens, aceleraram o carro assim que avistaram a viatura. Depois de uma longa perseguição, os suspeitos apontaram armas para os agentes. Houve troca de tiros e um dos criminosos atingidos morreu no hospital. Os 2 homens tinham passagens pela polícia por furto e tráfico de drogas e a placa do carro em que estavam era clonada. E agora você vai ver um flagrante dentro de uma unidade de saúde de Betim, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher agrediu uma médica na UPA Teresópolis. Ela esperava atendimento para o filho quando perdeu a paciência e agrediu a especialista. 2 agentes da Guarda Municipal e um policial militar precisaram conter a mãe, que foi levada para uma sala reservada. Apesar da agressão, a médica não quis prestar queixa. E confira agora outras notícias que são destaque em Minas Gerais nesta quarta-feira. Motoristas de aplicativos fizeram manifestação hoje na capital para pedir que as empresas aumentem o percentual pago a eles pelo quilômetro rodado. Em nota, a 99 Pop disse que é a favor da liberdade de expressão dos colaboradores e a Uber ainda não se manifestou. Transformador pega fogo em subestação da CEMIG na cidade de Montes Claros, no norte do estado, e diversos bairros ficaram sem energia durante 1 hora. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e ninguém se feriu. Em nota, a CEMIG disse que o fogo surgiu por causa de um defeito e que as causas estão sendo apuradas. 20 bombeiros militares de Minas retornam de Moçambique e são recebidos com aplausos no aeroporto de Confins. O governador Romeu Zema agradeceu o empenho na ajuda humanitária à população atingida por ciclones, que mataram mais de 1.000 pessoas. A viagem, que era para ser de 2 semanas, acabou passando de 1 mês. O governo de Moçambique solicitou que o apoio de Minas continue e outros 5 bombeiros foram enviados nesta semana. Uma onça pintada continua a causar medo à população de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Ontem à noite, o animal foi flagrado dentro de um galinheiro por moradores. Outras imagens mostram a onça passeando tranquila pelas ruas. A Universidade Federal de Juiz de Fora, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros montaram uma força-tarefa e estão tentando capturar a onça há várias semanas.
A Prefeitura de Belo Horizonte lançou hoje o programa Jornada Produtiva para incentivar o comércio popular nas ruas da cidade. O projeto prevê a regularização, por exemplo, do trabalho de pipoqueiros, vendedores de picolé e também de quem tem food trucks. O foco está exatamente nas pessoas de baixa renda. O edital deverá ser lançado no mês que vem. Nós estamos falando aí de 4, 5, 6 mil empregos diretos. Ajuda muito a esse pessoal que enfeita a cidade, que alegra a cidade e que está aí de uma forma clandestina, trabalhando duro, sem poder ter os seus alvarás, sem poder ter os seus lugares de trabalho dentro dos parques. Os próprios parques necessitam desse pessoal para apresentar uma linha de conforto melhor para todos eles. E a Prefeitura, gente, também quer incentivar os ambulantes que perderam a licença nos últimos anos, inclusive por não pagar a taxa anual e regularizar aí o documento deles. Para isso, esses ambulantes terão aí um prazo de 90 dias. Camelôs, atenção, não entram neste programa da Jornada Produtiva. Há uma diferença entre camelô e vendedor ambulante, né? O camelô, ele vende um produto industrializado, ele compra uma meia, vende roupa, ele concorre ali com as lojas e o Código de Posturas proíbe essa atividade, mas ele permite a atividade de ambulantes licenciados que vendam produtos listados pelo Código, que são basicamente produtos alimentícios, que as pessoas gostam de consumir. Você senta numa praça, quer tomar água de coco, quer comer cachorro-quente, vai comer pipoca, é um serviço público entendido como adequado para funcionar no espaço público. E chegou o momento de falarmos sobre os bastidores da política a partir das notícias mais importantes dos últimos dias. Quem traz as análises é o nosso comentarista bem informado, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Orion, nosso primeiro assunto é o seguinte, polêmico, hein, gente? Já vou adiantando. O governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, tem falado em tirar da Constituição Mineira a exigência para que a venda da CEMIG precise passar por uma consulta popular, na qual os mineiros decidirão se ela pode ser vendida. Zema falou sobre esse assunto hoje durante uma reunião lá em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro e senadores. Segundo o governador, a CEMIG está tão sem dinheiro que está inibindo a vinda de investidores para o setor de energia aqui no estado. A própria lei exige que sejam feitas privatizações e nós já estamos caminhando com isso em Minas. Algumas empresas subsidiárias da CEMIG serão vendidas nos próximos meses. Temos investidores querendo instalar plantas de energias solares no estado e a CEMIG não tem dinheiro para conectar essas unidades. Então se transformou numa empresa inibidora do desenvolvimento. Orion, a nossa Constituição aqui de Minas Gerais está completando 30 anos nesse ano. Essa ideia do governador Romeu Zema de tirar aí a exigência do plebiscito, você acha que tem chances bem razoáveis de passar na Assembleia? No quadro de hoje não passarei, Inácia, mas quem sabe no mês que vem, depois de muito diálogo, convencimento, porque hoje o ambiente é desfavorável a essa medida que é impopular. Em vez de consultar a população, ele quer retirar essa exigência da Constituição e ficar dependendo apenas dos deputados estaduais. Ele precisaria de 46 votos dos 77 deputados. Ele não tem esse apoio hoje. O governo federal impõe sim a venda de estatais para renegociar a dívida de Minas na casa dos 90 bilhões de reais, mas não de todas as estatais. Tema que a gente vai acompanhar e trazer para você. E agora um outro assunto. 2 comentários, um do governador Romeu Zema e outro do ex-governador Aécio Neves, agora deputado federal pelo PSDB, chamaram a atenção nos últimos dias. Zema elogiou a bancada tucana e disse que os deputados estaduais do PSDB são muito importantes para Minas. Já Aécio Neves disse que as gestões de Zema e do presidente Bolsonaro são de principiantes. Essa fala ocorreu dentro da convenção do PSDB, realizada no último sábado, quando o partido trocou a liderança regional, sendo presidido a partir de agora pelo deputado federal Paulo Abiakel. Orion, qual que é a sua avaliação desse embate? E uma outra questão aí dentro desse mesmo assunto, se a convenção do PSDB realizada no final de semana, na sua opinião, resgatou aí o moral do Aécio Neves, que andava muito abalado dentro dos seguidores dentro do PSDB? Inácia, eu diria que foi um jogo de cena, tanto é que os deputados estaduais que votam e apoiam o governo Zema nada falaram, apenas os federais. Mas a estratégia teve um duplo objetivo. Primeiro, valorizar o apoio do PSDB ao governo Zema aqui em Minas Gerais. Segundo, fortalecer o deputado federal Aécio Neves,
como sabido, responde a vários processos e inquéritos por graves denúncias de corrupção. Por conta disso, setores nacionais do PSDB querem expulsá-lo do partido. Então, os tucanos mineiros decidiram fortalecer Aécio Neves para a convenção nacional que acontece neste mês, quando ele deverá enfrentar essa situação. E por falar em convenção nacional do PSDB, corre aí a boca miúda, como dizem os mineiros, que o PSDB tem a possibilidade ou está negociando uma possível fusão com o DEM, né, que mudaria, claro, o nome dos dois partidos, que sairiam fortalecidos, e que outros partidos estão também pensando em trocar de nome. Que história é essa, Orion? Inácia, eles sempre andaram juntos, não seria surpresa essa fusão. Mas a lei eleitoral nova agora não permite mais a coligação partidária nas eleições. Então é preciso ter uma fusão nesse sentido. Eles estão pensando nas eleições municipais do ano que vem e nas presidenciais de 2022. Partido fraco a partir de agora será extinto pela lei eleitoral, como aconteceu com o PHS do prefeito Alexandre Calil. Tá certo. Nosso próximo assunto é sobre a FIENG, que anunciou investimentos da ordem de 44 bilhões de reais nessa semana, com possibilidade aí de gerar 680 mil empregos diretos e indiretos aqui no estado nos próximos 7 anos. Esses recursos não virão apenas de empresas em busca de expansão, mas também de verbas federais destinadas aos estados pelos deputados e senadores mineiros. Ao todo, aí são 28 projetos. Orion, não é um dinheiro certo, claro, né? Ele depende aí de dedicação de verba. Mas essa pressão em cima de senadores e deputados federais é um bom começo? É muito importante, né, se ver do meio empresarial, porque o meio político não a fez. E ela tem o objetivo de integrar, fortalecer as forças políticas e empresariais de Minas Gerais na defesa de seus interesses lá em Brasília. Se a voz dos mineiros se fizer ouvir em Brasília, numa confluência de prioridades, as chances de sair alguma coisa aumentarão. E o Estado ficou muito fragilizado, enfraquecido, após a tragédia aí do rompimento da barragem em Brumadinho, que matou cerca de 300 pessoas e paralisou parcialmente aí a atividade minerária da qual o Estado é dependente. Nosso último assunto aqui rapidinho é a dança das cadeiras dentro dos partidos, já avisando as próximas eleições. O prefeito de BH, Alexandre Calil, deixou o PHS e se mudou para o PSD. A primeira candidata trans ao Senado por Minas, Duda Salabert, que recebeu mais de 350 mil votos, mas não foi eleita, já disse que poderá concorrer à prefeitura de BH. Ela deixou o PSOL e ainda procura um partido. Orion, tem se falado muito em quem será aí o vice de Alexandre Calil. E eu te faço duas perguntas rapidinho. Você acha que ele vai mesmo tentar a reeleição ou vai aguardar, por exemplo, para tentar uma eleição para o governo de Minas? Não há dúvida de que será um candidato à reeleição e favorito a essa disputa. Por isso, a movimentação, a corrida para saber quem vai ser o vice dele aumentou, porque sendo candidato a governador futuramente, ele deixará a prefeitura antes da hora e o vice vira prefeito da cidade. Muita coisa para a gente acompanhar aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Obrigada, Orion. Até semana que vem, quarta-feira. Um abraço. Boa noite. Muito bom, gente. E vamos agora, então, para os assuntos do próximo bloco. Você vai ver a seguir que energia, gás de cozinha e gasolina estão, mais caros em maio. O consumidor precisa calcular direitinho para fazer o salário render até o final do mês. A vida do consumidor não está nada fácil. Neste mês de maio, estamos tendo aumento atrás de aumento. É preciso colocar tudo ali na ponta do lápis para fazer o salário chegar até o final do mês. Vai um cafezinho? Foi feito agora. Mas para preparar um café saboroso e quentinho como este, não bastam apenas a água e o grão. São necessários também energia elétrica e o gás de cozinha, 2 itens que tiveram reajustes nos valores neste mês de maio. Mas na hora de servir o cafezinho, será que o reajuste é repassado para o consumidor? Se aumentar o valor, repassar para o cliente, ele consome menos. Consome menos e vai ser ruim para casa também, né? E para casa é ruim para todo mundo. Na energia elétrica, a bandeira tarifária em maio passou para a amarela, ou seja, será cobrado o valor de R$1 para cada 100 kWh consumidos. O gás de cozinha teve aumento de 3,4% para o botijão de 13 quilos. Mas não é só isso, teve aumento também na tarifa do metrô, no combustível. Este doutor em economia atribui à energia elétrica a reação em cadeia dos reajustes nos preços dos produtos. Tudo que nós consumimos, todos os produtos e serviços têm energia. Então, todos esses aumentos acabam chegando para tudo. Mas você vai notar mais naqueles setores de monopólio, oligopólio, baixa concorrência. E você vai notar esse problema menor nos setores com muita concorrência. Agora o futebol. O Atlético foi à Venezuela nesta terça-feira e voltou com a vitória contra o Zamora.
Agora o time mineiro está na Copa Sul-Americana, apesar de desclassificado da Libertadores. Quem vai contar para a gente como foi a partida é o repórter e comentarista André Salles. André, gostou do Galo em campo? Boa noite. Pois é, Inácia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Acabou sendo bom, né? O Atlético já está fora da Libertadores, ou já estava fora, pelo menos conseguiu garantir essa terceira posição. Nós estamos vendo os gols aí. 2 gols do jovem Alejandro, né? Tá mostrando que tem faro de gol mesmo, pode ser uma opção para quando o Ricardo Oliveira não tiver em plenas condições. Né? Então o Atlético fez um primeiro tempo muito bom, acabou passando um pouco de sufoco no segundo, mas conseguiu segurar o resultado. Na segunda-feira já tem sorteio, o Atlético vai conhecer o adversário da Sul-Americana. É uma competição toda em mata-mata, e aí o Atlético de volta a essa competição depois de mais ou menos um ano. É uma competição que tem valor? Tem sim, o Atlético Paranaense ganhou ano passado, foi muito legal. É claro que não é uma Libertadores, mas também é uma competição continental, é muito interessante ganhar. E ganhar sempre é bom, né? Claro. Tomara que o Galo ganhe. Obrigada, viu, André? Um abraço. Bom, gente, daqui a pouquinho o Cruzeiro vai entrar em campo contra o Emelec no Mineirão. Se apenas empatar, a Raposa confirmará a melhor campanha geral na fase de grupos, o que dá a vantagem de decidir as eliminatórias em casa aqui em BH até o final, que vai ser em jogo único. E amanhã, claro, a gente vai trazer o resultado para você. E veja a seguir, CEMIG faz operação para impedir o roubo de energia. O prejuízo de 450 milhões de reais por ano com os gatos é pago por nós, os consumidores. A CEMIG realizou hoje uma operação especial para combater ligações clandestinas de energia, os conhecidos gatos. Segundo a Companhia Energética de Minas, a prática causa prejuízos de 450 milhões de reais por ano e prejuízo que é repassado aos consumidores por meio da tarifa de energia. Os fiscais receberam uma denúncia anônima de que um dos moradores deste prédio na capital mineira está furtando energia elétrica direto do poste. No padrão do apartamento, eles não encontraram o medidor e confirmaram a ligação clandestina. Quando os fiscais voltaram pouco depois para concluir o serviço, a ligação, chamada de gato, já havia sido refeita. A gente constatou isso na parte da manhã e voltamos na parte da tarde para concluir o serviço. Ele já tinha religado de novo. E isso faz com que um consumidor pague pelo outro. Isso está acarretando um furto de energia. Se não tiver uma ocorrência policial, ela simplesmente vai fazer e simplesmente vai ficar por isso mesmo. Aí a gente judicialmente vai ter um resguardo para esse consumidor. As ligações irregulares são arriscadas. A pessoa pode receber uma descarga elétrica no poste ou no medidor de energia. Também há o risco dos eletrodomésticos queimarem. A vizinhança também pode ser prejudicada. Além de perigosas, as ligações clandestinas causam um prejuízo de quase 5 bilhões de reais por ano para as distribuidoras e para os consumidores. A estimativa é que a conta de luz poderia ficar entre 6% e 7% mais barata se não fossem os chamados gatos. Em Minas Gerais, nos últimos 3 anos, houve um crescimento de mais de 700% nas fiscalizações e remoções de ligações irregulares. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram 55 mil inspeções e em 22 mil delas havia irregularidades. O prejuízo anual no estado chega a 450 milhões de reais, valor que é rateado entre consumidores e distribuidoras. Tem canais de denúncia que as pessoas podem ligar, são denúncias anônimas, é importante frisar isso. É importante que as denúncias sejam feitas, por quê? Porque todos nós pagamos por esse prejuízo, né? O furto de energia é crime, com pena que pode chegar a 8 anos de reclusão e com obrigatoriedade de pagar pela energia que foi consumida. E antes do nosso tchau, um convite para você. A Rádio Band News BH completa 14 anos e, tem muitas comemorações. E esse convite é para você já participar no próximo sábado, quando vai ser realizado na Praça JK o Band News BH Saúde. Uma manhã inteira para os ouvintes aproveitarem atividades voltadas à promoção da saúde, como aferição de pressão arterial e da taxa de glicemia, além, claro, de exercícios aeróbicos. Não perca! Neste sábado, de 8 da manhã ao meio-dia, lá na Praça JK, que fica no bairro Sion, aqui em Belo Horizonte. E para rever todo o conteúdo do nosso jornal, você pode acessar o YouTube ou o Facebook e acessar lá o nosso perfil, que é TV Band Minas, combinado? Bom, você pode também compartilhar o conteúdo, não se esqueça. A gente volta amanhã com mais notícias de Minas Gerais. Até lá e boa noite.